Como motivar o adolescente em terapia? Bem-vindos ao Lab Psicologia, aqui você encontra ciência aplicada e descomplicada, e eu sou Manuela, psicóloga e neuropsicóloga. E hoje a gente vai falar sobre uma dor do terapeuta, que é quando chega aquele adolescente monossilábico. Você pergunta, ele responde em 1 segundo e parece que aquela sessão de 50 minutos vira 3 horas, porque você não sabe o que fazer. Então, a motivação, ela é algo muito intrínseco. Eu tenho que querer melhorar algo. E isso é fundamental para que esse paciente também colabore na sessão. Acontece que muitos deles vão obrigados pelos pais, ou porque os pais acham que eles estão errados. Uma outra demanda muito constante do atendimento com adolescentes é que às vezes os pais querem uma coisa e os filhos querem outra. Então os pais chegam dizendo que o menino não quer nada com estudo, só quer saber dos amigos, e o adolescente chega dizendo que o pai só sabe dizer tudo de ruim que ele fala, que não deixa sair com ninguém, que ele não pode ter um momento de lazer. Então balizar tudo isso e ajudar esse paciente a se motivar realmente é um desafio que a gente enfrenta. Mas agora vamos lá para algumas sugestões. O primeiro ponto é você trabalhar em parceria com o adolescente. Não haja de forma professoral. Entenda que ele sabe muito da vida dele, mesmo que você julgue ainda que ele pode ser imaturo para algumas decisões e pensamentos, mas ele é o grande especialista da vida dele. Então haja em parceria, se colocando numa posição de alguém que está ali para aprender com esse adolescente, aprender com a visão dele, ter um acolhimento, tentar trazer perguntas que sejam perguntas que facilitem esse se soltar. Tente também observar como é que é o estilo do adolescente. Tem adolescentes que a gente pode ser um pouco mais extrovertida, enérgica, e tem outros que já pedem do profissional uma postura um pouco mais intimista, mais na dele. Então essa é uma orientação que eu sempre dou nas supervisões que eu faço, que o profissional ele seja adaptável. Qual é o estilo daquele paciente? O que ele espera de você? Para a partir de então você conseguir ter um comportamento que possa aproximar. Até porque nós não somos só o que nós falamos, nós também transmitimos muito através do comportamento. Se você como terapeuta fica assim, sério, todo fechado, pode ser que esse adolescente não engaje. Ou se você pega um adolescente mais tímido, mais retraído, e você fica agindo como uma líder de torcida, isso daí também pode distanciar ele. Então, haja em parceria com o seu paciente. Um outro ponto muito importante é a sua capacidade de exercer a sua empatia. Os adolescentes, eles já estão num momento do desenvolvimento muito mais sofisticado. Eu já tenho um cérebro mais constituído, com maior capacidade de abstração, de refletir sobre conselhos, de trabalhar em cima do aspecto temporal, porque a criança novinha, né, ela ainda está confundindo o amanhã com ontem. E o adolescente não. O adolescente ele já tem capacidade cognitiva e, em muitos casos, emocional, para lidar com evidências, para lidar com terminologias mais robustas, mais sofisticadas. Então é muito comum que os nossos adolescentes queiram discutir sobre política, sobre questões ideológicas com a gente. E nesse ponto, não só nesse, mas também em vários outros que envolvem os temas de terapia infanto-juvenil, focando aqui no adolescente, é muito necessário que você se coloque um pouco no lugar desse jovem, não no seu lugar de adulto, que já tem sua vida, que já passou dessa fase. A sua empatia, o seu desejo verdadeiro de escutar e entrar no mundo daquele adolescente, com certeza vai ser entendido por ele como uma parceria verdadeira. Então, atente-se a como você vai demonstrar esse seu cuidado em forma de empatia para o adolescente que está sentado na sua frente. Um outro ponto é que você precisa reconhecer os aspectos chaves da fala do seu paciente. Observa aquele adolescente que está sempre reclamando de um mesmo amigo. Observa aquele adolescente que está sempre falando de algum comportamento do pai e da mãe. Ou mesmo que está com dificuldade de assumir a responsabilidade dele nos desafios que ele está vivendo. É muito importante que você consiga estar ali presente 100% nesse momento de escuta. Os nossos adolescentes, muitos ainda ansiosos, falam de uma maneira muito rápida, a gente tem até dificuldade de acompanhar o raciocínio.
Mas mesmo assim, exija de si mesmo, você terapeuta, esse compromisso com a sua escuta, com a manutenção da sua atenção, com a sua presença em sessão. Porque só assim você vai conseguir detectar o que está sendo chave ali no problema daquele paciente. E uma vez que isso é capturado e é esclarecido para o paciente e para a família, a gente também consegue ajudar ele a entender a importância de estar nesse processo. E isso influencia no seu aspecto motivacional para estar ali. Um outro ponto é que você fortaleça falas de mudança no cliente, no seu paciente. Muitos jovens que chegam até nós estão desacreditados. Eles não se acham capazes, eles se acham pouco hábeis. Eles muitas vezes até nem recebem feedback positivo dos pais, dos professores. Pelo contrário, estão constantemente sendo alvo de críticas. E ali você está representando um adulto saudável, um adulto que está ali, que tem uma certa neutralidade, mas que está ali para fortalecer esse paciente que está diante de você. Então, falas fortalecedoras, falas motivadoras e encorajadoras são muito importantes na sessão com os adolescentes. Lidar com a resistência. Tá, muitos de vocês em supervisão conversam comigo e falam: ai, Manu, quando chega a hora de atender o adolescente tal, é um saco, porque ele é resistente, ele não fala. Tá, mas o que você está pensando para a sessão dele? Será se não é um adolescente que precisa mais de jogos, que precisa... Às vezes até a gente pega um trecho de um filme, mostra para ele. Será que ele não precisa de uma sessão mais dinâmica? Você como terapeuta também está sendo criativo para lidar com a resistência do adolescente? Se questione sobre isso, porque às vezes a gente já começa também a achar a sessão uma sessão mais difícil, a gente também fica desmotivado e aí você querer que o adolescente esteja quando nem você está conseguindo lidar com os desafios daquele caso, é demais, né? Então, usem a criatividade, pesquisem, peçam feedback para o adolescente, o que você está achando da sessão, qual é o estilo de encontro, de sessão que você mais gosta. Você gosta mais de jogos, de atividades escritas, de desenho, de atividades manuais. E aí, a partir do feedback do adolescente, você vai também organizando melhor a sessão dele para que seja mais motivadora. Negocie também com o seu adolescente um plano de ação. Aonde que vocês querem enxergar juntos? O que está incomodando ele agora? Não haja como se você fosse apenas um comunicador dos pais. Ah, os teus pais me trouxeram essa demanda, essa necessidade. Não, traz o adolescente para o protagonismo. Ele deve participar do plano de ação, do plano de tratamento. Ele deve dar sugestões. Ele deve dizer o que para ele tá bom, o que não tá. E organizar para onde que vocês estão indo junto com você. Tente também sempre consolidar o compromisso do paciente em cada sessão. Nós terapeutas precisamos também ser como que treinadores de um jogo de jogadores. O treinador, ele tá sempre ali. Ele tá motivando, pensando em estratégia, encorajando. Ele tá junto do time nas vitórias e nas derrotas. Então, além de você montar esse plano de ação com o seu paciente, é muito importante que vocês caminhem juntos numa mesma direção. E para isso, você precisa reforçar esse compromisso. Lembra do paciente que a principal mudança é com ele mesmo, é dele para ele mesmo, para ele obter os frutos de novos comportamentos. Muitos jovens não querem passar pelo esforço de algo, mas se você consegue conectar o jovem com o que ele vai ter de recompensa quando ele alcançar isso, você pode ajudar nessa motivação. Então, por exemplo, ninguém gosta de passar 10 horas estudando, mas todo mundo adora receber um 10 numa prova de matemática. Então, conecta esse paciente com o ganho que vai vir por conta do esforço que ele vai fazer ao longo do processo. E por fim, um ponto que vai ser um grande diferencial para que você motive o seu adolescente é a sua capacidade de ser flexível. A gente fala tanto de funções executivas, de flexibilidade cognitiva, mas você, terapeuta, está sendo flexível também? Ou você está sempre fazendo o mesmo estilo de sessão? Sabia que tem paciente meu que estava super desmotivado e eu combinei uma sessão com ele numa lanchonete pertinho do nosso consultório? E foi a coisa mais deliciosa do mundo. A gente estava em um outro espaço, com outras variáveis. Foi super divertido fazer uma sessão, tomando um bom cafezinho e comendo um croissant. E isso ajudou o paciente a também me entender como alguém mais alcançável, mais disposta a mudar aquele ambiente para fazer com que ele também fale mais, também alcance mais suas mudanças, reflita, tenha mais insights. Então,
pense fora da caixinha. A sua capacidade de ser flexível, entendendo que a terapia não se faz só no quadradinho do consultório, com aquelas técnicas todas descritas no livro, mas que você vai precisar adaptar tudo isso ao estilo do seu paciente, também pode ajudar a motivar, a fazer com que ele deseje mais estar em processo. Não só pelo efeito da novidade, da sessão diferente, mas porque ele percebe em você também um modelo, um exemplo de flexibilidade e de motivação para fazer acontecer. Eu espero que essas sugestões de hoje te ajudem a trazer os adolescentes mais para perto e que você consiga alcançar mais resultados nos casos que chegam para você. Um beijinho e até a próxima!